Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida. Olha a gente aqui de novo. Espero que as últimas lições tenham sido muito felizes, muito alegres aí com a presença dos jovens, tenham alegrado bastante o seu sábado, o seu domingo, sua segunda, enfim, o dia que você tiver assistido e tenham sido momentos bons que você tenha partilhado. Mas estamos aqui agora, né, jovens, pelo menos de espírito, já nem tanto de idade. Mas estamos felizes de poder estar aqui mais um sábado com você, chegando ao final agora da nossa lição, na lição de número 12 já. Estamos nos aproximando do Natal e do final do ano. E espero que você tenha se sentido motivado com as lições que tenham acontecido até agora, para quem sabe você começar o seu estudo, tanto da lição, mas especialmente da Bíblia. Esse sábado, a lição de número 12, tem como título A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. Foram momentos assim importantíssimos, o que a gente chama de ápex, né? O grande pico, momentos mais importantes da missão de Jesus. E para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com a Vitória. Por favor, Vitória, manda um oi pro pessoal de casa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Victória, né? Estou aqui juntamente com o Lucas, né? E com a irmã aqui, né? Pra gente apresentar essa lição, né? Irmã Anaína também aqui da Central, né? As duas aqui da Central. Pode mandar um salve também, Anaína, por favor? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente, né? Pra gente conversar um pouco sobre a cruz, né? A cruz de Cristo que nos traz tantas coisas boas, né? Inclusive a vida eterna. Então, para que a gente possa abrir a Bíblia nesse momento, para começar o nosso estudo, você que está em casa já nos conhece. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas escute com a gente, medite aí nas palavras. Vou pedir para a Vitória fazer uma oração inicial. Pode ser, Vitória? Claro, vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque o Senhor cuidou de nós e cuida de nós até aqui, ó Pai. Queremos te pedir que nesse momento o seu Espírito Santo venha estar conosco, para que tudo aquilo que a gente vier falar possa ser usado pelo Senhor, inspirado por ti, Senhor, e para a honra e glória do Senhor. E que tudo que a gente falar aqui, Senhor, também possa alcançar o coração, Senhor, de cada um que também vai estar nos ouvindo, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa interessante que eu gosto, assim, que a lição ela traz isso, né? A Bíblia, claro, ela é o livro completo, perfeito, mas a lição também traz alguns pontos interessantes. E uma das coisas interessantes que a gente pode notar, que é essa facilidade de ter a lição, né, de ressaltar para a gente essas coisas, é o segundo parágrafo da parte de sábado. Ela fala uma coisa interessante, que ela fala como os evangelhos tratam a morte de Jesus, né? E ele começa falando assim, ó, quando você pega o livro de Mateus fala muito sobre as Escrituras. Então, olha, esses dois eventos, a cruz e a ressurreição, falam, né, completam aqui o cumprimento do que a Bíblia sempre falou. No Velho Testamento, né, inteiro é sobre isso. Marcos gosta de fazer um paralelo entre o batismo, né, o batismo de Jesus, e a cruz. E Lucas vai falar, até por causa de sua profissão, né, ele era médico, trabalhava com essa coisa de saúde, vai falar que a cruz é fonte de cura e salvação, né? Então traz sobre isso. Mas João tem um enfoque um pouquinho diferente. Ele foca muito nessa questão de que a cruz era a grande coroa, o grande trono, digamos assim, no qual Jesus se assentou. Anaína, o que a gente pode pensar nesse momento assim? Por que a cruz e a ressurreição, não só para João, mas para a gente, tem tanta importância? Porque ele fez muitos outros milagres que também foram importantes, salvou muitas pessoas que foram importantes. Mas por que a cruz e a ressurreição? Sem a cruz e a ressurreição não existe vida eterna. E não existe resgate, né? E é irônico, né? A gente vê aqui na lição trazendo que é irônico porque a morte de cruz era uma coisa terrível, né? Era uma coisa horrorosa para quem morria na cruz. Tinha feito uma coisa muito ruim. E Jesus não, Jesus era puro, perfeito, né? Um sacrifício perfeito. Mas ele precisava passar por essa vergonha da cruz porque ele estava passando a vergonha no nosso lugar. Então, ele se colocou em nosso lugar. Ele foi o sacrifício perfeito. Morreu na cruz, na vergonha, né? E ali ele foi entronizado, ele foi glorificado. E depois vem a ressurreição para coroar aí o sacrifício e mostrar que foi aprovado por Deus, né, o sacrifício dele. E hoje nós temos a oportunidade de termos a salvação em Cristo Jesus. E apesar de ser uma coisa tão cruel assim, simbolizou, né, ele lá no alto, né? Lembra um pouco também aquela serpente lá no deserto, né? Vocês vão ter que olhar para algo que é ruim,
para vocês conseguirem obter a cura, né? E Jesus foi bem assim, então eles tinham que olhar para a cruz, né, ver ele lá entronizado lá, com uma coroa de espinhos, né? Infelizmente não era uma coroa de ouro, mas era o momento que ele estava se entronizando ali e falando aqui, ó, aqui eu sou a cura, né? Olhem para mim, né? Olhem para mim, né? E aí, então a gente pode começar até pensando, né, esse processo que vocês falaram que foi uma grande vergonha, né? Ele vai, acho que até antes, né? Já começa no julgamento. Sim. A Bíblia fala aqui, né, em João 18, a gente, né, eu vou pedir apenas para a Vitória fazer um resumo e comentar, né? A gente não tem tanto tempo para ler, mas a partir de João 18, do 33 até o 38, e no capítulo 18 inicia-se então esse processo desse julgamento que nós sabemos que foi um julgamento fraudulento, porque verdadeiramente sobre Jesus não se encontrava nenhuma culpa. Mas esse trechinho do versículo 33 ao 38, que mostra uma conversa entre Pilatos e Jesus. Vitória, o que essa conversa tem de tão importante para que a gente tem que pensar nela, assim, levar nela, refletir? O que a gente pode tirar aí? Algumas perguntas, né, que ele faz, né? Você é o rei dos judeus, né? Essa daí é a primeira, assim, que ele queria saber se ele era rei, né? Então ele já estava com esse primeiro foco aí. E aquele lá também, o que é a verdade, né? São perguntas que chocam, né? E eu achei interessante aqui no verso 34, que ele fala assim, né? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Eu falo que dá para trazer muito para a nossa, né, realidade, assim, você conhece o Jesus que você conhece pessoalmente ou você conhece o Jesus que te ouviram falar, né? Então, chama também para ter uma intimidade com Jesus, né? Jesus quer trazer Pilatos para ter uma intimidade com ele. Fala assim, Pilatos, vem saber de mim o que é a verdade, né? Vem saber de mim as respostas que você tem. Dúvida. E Pilatos, infelizmente, a gente vê que não, que o tempo todo ele vai procurar a multidão, né? E as outras pessoas, em vez de buscar em Jesus, né? Interessante que ele pergunta, né? Por acaso eu sou judeu? Né? Ele inverte a pergunta para Jesus, né? Joga para Jesus, e nessa invertida aí, ele traz uma carga grande de preconceito, né? Sou eu, porventura, judeu? O teu próprio povo que está te condenando, né? Joga, né? Está te rejeitando, né? Sim. Então, e aí depois ele deduz, né? Eu até grifei aqui, Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo. Pilatos, então, deduziu, né? Muitas vezes a gente usa a dedução de coisas e nos afasta de Deus. Quando Pilatos ali ele deduziu alguma coisa sobre Jesus, ele não parou para ouvir sobre a verdade que Jesus queria ali revelar para ele. Ele deduziu e saiu de perto e foi lá tentar resolver o problema. Muitas vezes, na nossa vida pessoal, a gente faz muito isso. A gente deduz que algo é certo e não está nem preocupado em saber se aquilo é da vontade do Senhor ou não. Então, a gente precisa estar bem atento quanto às verdades que Deus quer nos revelar, né? Jesus ele queria revelar a verdade ali para Pilatos, mas ele não deu importância. Primeiro pelo preconceito, e segundo, porque ele achava que sabia o que era necessário ser feito ali naquele momento. Isso é uma coisa interessante. A gente também vive numa época, né, que muito se fala de preconceito, de desigualdade, disso e aquilo, mas parece que certas coisas, né, especialmente quando é no tocante à religião, política, futebol, continuam sempre as mesmas coisas. Não muda nunca. Os preconceitos sempre permanecem, os julgamentos sempre permanecem, né? Nada vai além. E aí vem então essa pergunta, né, de o que é a verdade. E aí Pilatos então ele vai se sentir profundamente impactado pelas respostas de Jesus, né? E ele nem para ouvir. Isso que é triste, né? Ele pergunta, mas ele sai. É porque talvez eu penso que ele não esteja preparado, não tivesse preparado para ouvir a verdade, né? Porque como muita gente hoje em dia não está pronto para ouvir a verdade, né? Ou talvez ele já soubesse, mas ele só queria ver se ele tipo assim, me dá uma segunda chance, porque eu tenho um trabalho muito grande aqui, né? E ele tinha pressa para resolver aquilo sobre Jesus, porque, na verdade, ele não queria condenar Jesus, mas ele também não queria ir contra a multidão. Então, ele tem pressa ali para resolver aquilo e ele não para ouvir a Jesus, porque eu creio que se ele parasse para ouvir a verdade sobre Jesus, a consciência dele ia pesar muito mais para poder lavar as mãos depois, né? Então, ele pesou muito, né? Ele o fim dele, infelizmente. Ele nem para ouvir a verdade. E aí, os próximos versículos, né, do 38 até o capítulo 19, né, já que vocês tocaram no assunto, Pilatos ele tinha esse trabalho, ele foi colocado nesse cargo como uma pessoa que era para manter a paz.
né? Ele tinha que manter a paz. Mas ele sentia no coração dele que Jesus não tinha feito nada de errado. E ele tinha essa vontade, assim como já foi falado em lições passadas aqui, ele já tinha sido avisado, inclusive, pela própria esposa, de que Jesus era um homem inocente, e agora ele se viu na frente, né, de um grande problema. Porque ele quer livrar Jesus, mas ele sabia que se ele livrasse Jesus, ele ia ter problemas em relação ao seu cargo aqui. Ia perder o poder e a Ia glória perder que o ele poder. tinha Exatamente, né? E agora Pilatos parece que vai tentar dar uma força, né, Vitória? O que foi que Pilatos tentou fazer para falar assim, não, pessoal, calma aí, também não é assim, não precisa matar o cara, né? Deixa. O que foi que aconteceu? Ele falou, comparou ele e falou também de que poderia, né, por causa da época do ano, libertar alguém. Ele falou assim, se vocês podem libertar alguém, por que vocês não libertam Jesus? E ele ainda repetiu 3 vezes, eu acho isso muito impactante, 3 vezes, assim, eu acho que ele é inocente, eu tenho certeza que ele é inocente, né? Então, assim, o que chama muita atenção é querer fugir da responsabilidade. Então, tanto ele quanto os judeus queriam jogar para ele queria jogar para os judeus. Ninguém queria assumir a responsabilidade, entende? Então, ele mesmo convicto, ele mesmo assim continuava querendo saber a opinião do povo, né? E é muito interessante a gente ver nessa parte, é que ele joga a responsabilidade da decisão para a multidão, né? Quantas vezes a gente tem jogado as responsabilidades da nossa vida para a multidão que nos assiste, a multidão que anda conosco? É isso que eu queria que você comentasse um pouco, né? É possível verdadeiramente lavar as mãos para alguma coisa? De jeito nenhum. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Uma pessoa madura, ela tem autorresponsabilidade, ela tem responsabilidade pelos seus próprios atos. Não adianta você tentar justificar, não, foi fulano que me deu esse conselho, ciclano, porque na hora da escolha, é a pessoa que tem que escolher o que ela quer mesmo da vida dela. Então, Pilatos, ele teve a escolha, ele poderia ter libertado Jesus, mas aí ele jogou a escolha para a multidão. E os religiosos daquela época, eles sabiam disso. Então, o que a lição vem trazendo, né? Eles perceberam que eles podiam manipular o governador através de quem? Da multidão. Então, eles, inflamaram a multidão. Não, se pedir para escolher, escolham a Jesus. Para morrer é Jesus, não é Barrabás. Solte Barrabás e Jesus vai para a cruz, né? Então, ele vai, manda, Jesus é açoitado, né? Isso. Tudo isso ele tenta fazer com que o povo mudasse de opinião. Mas, no final, ele ainda permitiu, ele escolheu permitir que a multidão escolhesse quem que iria morrer, quem iria para a cruz. E eu fico pensando, como você sabe, você tem certeza que alguém é inocente, fala assim, mas eu vou açoitar ali, só para dar meio que só para dar né, uma aliviada, mas ele achou que aquilo ali ia adiantar, né, mas não. E a gente viu depois que mesmo ele tendo a certeza, ele ainda cedeu, né. Ele não quis assumir a sua responsabilidade. E isso pesou tanto na mente dele que diz alguns estudiosos que depois ele tirou a própria vida, né, por causa da culpa que ele sentiu, né. Algumas semanas atrás, o Amilcar esteve lá lá na Itaparica, nós tivemos uma conversa parecida nos momentos da lição, que era justamente falando sobre isso, né? Sobre essa questão aí de Pilatos ter tirado a própria vida. Ele podia ter saído, né? Porque engraçado é isso, de qualquer jeito, ele acabou perdendo os seus cargos, ele acabou perdendo tudo aquilo que ele tentou segurar, persuadindo, dando uma força, não é assim, vamos tentar, porque ele é inocente, não sei o quê. Ele acabou perdendo tudo de qualquer jeito. Só que ele poderia ter perdido tudo e ter saído com dignidade. Sim. E com a salvação. E com a salvação, limpa, né? E com a salvação. E com a salvação, e aí provavelmente não teria se suicidado, porque ele teria falado, olha, Conhecia, não né? fui eu, eu estava na minha mão e não fui eu, mas escolheu errado. Me lembra muito, para quem gosta de parábolas, a parábola do semeador, a semente que cai entre os espinhos, né? Ele foi sufocado exatamente pelo aquilo que você falou, né? O povo chegou a se falar, então se você não quiser você não quiser fazer o que a gente está falando, então a gente vai reclamar com o teu chefe. É isso aí. Mas a gente pode trazer muito para a nossa vida pessoal também. Quantas vezes a gente não rejeita a Jesus por medo de alguma coisa? Medo de perder um cargo, medo de perder um emprego, né? Sim. Medo de, minha família não vai olhar mais na minha cara, né? Sim. E Jesus fala, né? Você tem que, às vezes, deixar o pai e a mãe, né? Para servir a ele se for necessário. Então, a gente vê, às vezes a gente fica nessa assim, não, eu não vou fazer isso por Jesus. O que as pessoas vão pensar de mim? Se eu for ali entregar um livro ali, o que eles vão falar, né? Como que vai me olhar, o meu colega de trabalho? E às vezes a gente fica com medo de perder essas coisas, né? Por causa de Cristo, né? Igual Pilatos fez. Princípios e valores são inegociáveis.
Sim. A gente não deve negociar por nada nesse mundo, principalmente os que são vinculados a Deus. São inegociáveis. Então, essa parte ela se refere um pouco mais à questão da crucifixão, né? E aí nós conhecemos a história. Jesus, então, é acusado injustamente, passa, como a Anaína disse, né, essa vergonha por nós, porque os pecados que recaíram sobre ele vão desde os mais simples, digamos assim, né? Embora não exista pecado simples, porque perante Deus pecado é pecado, não tem essa. Mas desde os mais aos nossos olhos, né? Porque a gente também tem que ter questão de proporcionalidade. Dos mais simples aos mais agressivos, digamos assim, né? Os que atentam contra a vida, contra todas essas coisas. Então ele assume todos esses pecados, toma uma cruz que fisicamente nem era para ele, Sim. né? Não só espiritualmente falando, mas fisicamente não era dele, e vai lá até o monte onde ele vai ser crucificado. E aí agora nós estamos imaginando este momento, né, em que Jesus está em cima da cruz, e a gente sabe que acontece uma coisa bem diferente, porque o processo de crucifixão era um processo que demorava às vezes dias, as pessoas não morriam em questão de horas, porque geralmente morria de cansaço, não era nem das feridas infligidas. Mas Jesus estava com um peso tão grande sobre suas costas que ele morreu em pouquíssimo tempo. Mas aí, Anaína, na terça-feira, é justamente o título, o Jesus ele morre, então, com aquela placa, né? O rei dos judeus em cima, e aí ele fala no finalzinho essa frase que está consumado. O que a gente pode tirar desse trecho que está lá em João 19, ali em torno do versículo 20? O que tem de importante que a lição ressalta para a gente? O sacrifício estava completo. Não havia mais nada a se fazer. Era aquilo e pronto. Ele se entregava ali naquele momento. Estava entregue, né? Terminado, finito. Além de completo, foi aceito, né? Aceito. Então, a partir dali, assim, quem estuda, né, o santuário sabe que aquele momento ali foi, igual ela falou ali, completo mesmo. E o sacrifício aceito. Então, assim, sabe aquele deu tudo certo? Quando você está muito tenso, mas deu tudo certo, está consumado agora, né? Tudo que tinha que ser feito pela humanidade foi feito, né? Uhum. E aí passa esse período, então, né? Jesus está morto, completo, digamos assim, a primeira parte cumpriu-se. Uhum. Mas ainda tinha uma segunda parte, que era o seguinte, ele prometeu que ia morrer, ele falou que ia morrer, ele passou 3 anos e meio, né, aqui na Terra, fora todo o outro período, desde a criação do mundo, falando que um dia alguém viria para morrer por nós. Mas ele também falou que ele ia ressuscitar. Sim. E agora? O que a gente pode ver aí em João 20? Aí vem o túmulo vazio, né? A ressurreição de Cristo. Interessante que ele morreu no finalzinho da sexta-feira, que a gente chama de dia da preparação, né? Que a gente se prepara para receber o sábado. E ele foi retirado da cruz, levado, né, até o sepulcro. Então, prepararam rapidamente o corpo, não deu tempo de fazer toda aquela, né, todo o ritual, né, do sepultamento. E os discípulos, aquelas mulheres que o seguiam, eles foram e fizeram conforme o mandamento. Eles descansaram, porque era sábado, né? Entrou as horas do sábado, eles descansaram. E nas primeiras horas do domingo eles foram, né? Compraram as especiarias e voltaram para poder ir ali continuar aquele ritual todo do sepultamento. Mas quando chegaram, cadê o corpo? Cadê o corpo? O túmulo estava vazio. Vazio. Né? E aí a gente vê que as mulheres, né, elas saíram correndo, surpresas, né? Nossa, o túmulo está vazio, e agora? E eles estavam tão assim naquela coisa do luto que eles não lembravam das palavras de Jesus, de conforto que ele tinha dado antes, que ele ressuscitaria, né? Então eles pensaram qualquer coisa, nossa, levaram o corpo, roubaram, aconteceu qualquer coisa menos que ele ressuscitou, né? A última coisa que eles pensaram basicamente foi isso, né? E a gente vê cada um reagindo de um jeito, né? Você vê as mulheres reagindo de um jeito, mas você vê também os discípulos, até o próprio Pedro e João, cada um reagiu de um jeito. Tanto que um foi correndo e depois o outro passou na frente. Então, assim, eles estavam muito assim, perdidos, a gente muito perdido, né? Sem Jesus ali. E aí falou, como assim vazio, né? Aí pensaram, alguém roubou.
Aí o que acontece? Eles encontraram tudo ali dobradinho. Organizado, né? Organizado. Aí você pensa assim, algum ladrão seria capaz de dobrar As faixas? Ladrão faixas, educado? né? É educado ele, né? Então aí, a partir daí, eles já pensaram assim, que E ao será, invés de levar as faixas, as túnicas, creio eu que devia ser caras, né, na época, Deixou levou lá. o corpo, né, levou então. o morto, por que levar o morto, né? Exatamente. Mas aí a gente vê a reação também de Maria, né? Maria Madalena, ela fica ali chorando e tal, e aí Jesus fala, por que choras? E ela conversa com ele, o corpo nem foi percebe embora. que é Se foi Jesus. você, que me fala onde está o corpo, né? Aí quando ele fala Maria, Sim. aí ele chama o nome Chamou dela, o nome dela. ela falou sem Rabone, né? Uhum. Aí ela reconheceu a Cristo. E às Interessante. vezes no meio, né, na própria vida da gente, às vezes está aquela bagunça Sim. lá, né, tudo desordenado, às vezes até um processo de luto mesmo que a pessoa passa, e às vezes ela fica perdida, não sabe quem que ouvir, fazer. e aí tem gente que às vezes vai consolar e fala algumas coisas que nem, né, Piora. bíblico ou às vezes piora. Os E amigos de Jó? os amigos de Jó, exatamente. E não, às vezes você só precisa ouvir a voz de Jesus, e Jesus nem precisou falar nada, ele falou só o nome dela, mas o jeito que ele falou o nome dela foi o jeito que ela já conhecia, né? Ela reconheceu ali no nome dela a voz, né, do Cristo, né? E assim, às vezes na nossa vida é isso, a gente precisa aquietar e ouvir às vezes só a voz de Jesus falando com a gente, né, para acalmar a situação. É, realmente. E aí a gente pega então, né, outra coisa importante aqui, que a Naina estava comentando, era a questão dos lenços, né, essas coisas. E a lição, ela fala isso na quarta-feira, que é justamente por que esse fato de ele estar ali quietinho, dobradinho, era tão importante? Por que isso foi assim tão... parece ser um detalhe meio besta, mas por que isso foi tão marcante assim para as pessoas, ou pelo menos devia ter sido, né? Mas a gente recomenda... a lição dá 3 razões aqui, né? Mas o que a gente pode tirar dessa parte? Uma coisa é que ele não saiu desesperado. Porque para ele dobrar, mostrou que ele estava calmo. No controle da situação. Então é algo que ele já não... Nada foge do controle de Jesus, né? Então é algo que ele já estava ali no controle. E outra, como a gente já falou, não seria um ladrão que teria tirado. Então já refuta também esse argumento, né? E era o que os religiosos da época queriam que o povo acreditasse, né? Que ladrão teria, tanto é que eles pagam os guardas, né? Para assumirem a culpa, que eles estavam todos dormindo ao mesmo tempo quando entraram lá e roubaram o corpo de Jesus, né? Mas quando a gente vê todos esses detalhes ali, a gente percebe quanto que Deus é organizado, metódico nas coisas, né? Nada passa despercebido aos seus olhos, né? Tudo é certinho. E aí a gente chega nesse ponto, que é justamente essa questão, né? Jesus, então, agora ele tinha realmente cumprido, né, todas as promessas que haviam sido feitas lá até, né, desde o começo, desde do Éden, e agora vem a seguinte questão. Tá bom, Jesus ressuscitou, Jesus morreu, mas o mundo continuou, fisicamente falando, aos nossos olhos, exatamente o mesmo. O sol continuava nascendo no mesmo canto, a chuva ainda caía de cima para baixo, o rio ainda corria em direção ao mar. O que mudou então? Mudou a esperança. Hoje nós temos a esperança, nós temos confirmação. As pessoas antes de Jesus na cruz, elas não tinham muito isso. Elas tinham algo que iria acontecer, né? O Messias viria. Ele não era concreto, não tinha acontecido. Hoje nós temos isso concreto, né? A arqueologia nos mostra, os historiadores nos mostram, o mundo começou a ser contado, né? Antes e depois de Cristo, né? Então, assim, a gente tem a certeza de que o Messias veio, a profecia se cumpriu, ele morreu por nós, e mesmo passando por inúmeras dificuldades e problemas, a gente sendo pecador, caindo e levantando, ele ainda nos chama pelo nome e fala, me segue, porque da mesma forma como eu vim a primeira vez e eu morri na cruz por você, ressuscitei ao 3º dia, da mesma forma eu voltarei outra vez. Então, é a certeza, a esperança de um futuro melhor, né? De uma vida com Cristo, uma vida eterna, sem pecado, sem choro, sem morte, sem dor.
Então, eu creio que a melhor coisa, a melhor parte é ter essa esperança. Só depende de nós aceitarmos ou não, porque o sacrifício já foi feito, né? E ele venceu a morte. Então, ele venceu o último inimigo, Chefe, né? O último chefão. Né? O último rival. inimigo, que era a morte, né? Ele venceu ali quando ele ressuscita. E aqui no finalzinho da parte de quinta fala, né, uma pergunta para refletir, né? De que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado? Tá, vocês vão acreditar em Cristo, mas ele morreu igual todos os outros, né? Vamos colocar aqui igual todos os outros historiadores, os outros profetas que teve, né? E aí? Mas não, agora o fato dele ressuscitar, igual ela falou, traz uma esperança. Tipo assim, não, a vida não acaba aqui, né? Então o túmulo não vai segurar, né, a gente, né? Então traz esperança no futuro, né? Eu vejo também como, bom, a gente que professor, né, trabalha com isso, a gente sabe, né, que uma das coisas que é necessário para você poder ensinar alguém determinada coisa não é só a questão do seu conhecimento. A pessoa tem que acreditar que você está ensinando algo que é correto. Se o aluno não tem confiança no professor, você pode ser o melhor professor do mundo, não vai. Na prática, né? Na prática. E eu acho que isso aqui é uma coisa que a Anaída falou que é interessante, porque antes a promessa era algo que ainda aconteceria. Então as pessoas tinham fé em algo que aconteceria. Sim. Agora já aconteceu. Então nós temos fé em algo que Uma já certeza, aconteceu. né? Já é uma certeza. Era como assim, olha, um dia você vai ganhar um presente. Hoje é o contrário. Olha, hoje você já ganhou o presente. Você vai querer usar o presente ou você vai jogar fora? Sim. Né? Então é uma visão um pouco diferente sobre isso. E o interessante, Lucas, é que seguiu tudo certinho conforme a profecia, né? Os tempos, tudo certinho. Então, não tem do que a gente duvidar. Né? Para quem estuda a mesma palavra, não tem como duvidar. As datas né? de batismo, nascimento, né? Não tem tudo. como duvidar que Cristo realmente era o Messias vindouro, né? E que ele veio, morreu e ressuscitou por nós, e ele virá a segunda vez para nos buscar. Amém. Bom, acho que nós podemos terminar por aqui, né? Tudo que nós... Acho que alguém ainda tem algum comentário? Não? Então acho que nós podemos terminar por aqui, né? O interessante é que eu queria só fazer um último comentário, que é justamente em relação ainda essa parte de quinta, mas pegando a parte de sexta também, que é justamente esse contato, né? A Maria estava numa situação em que ela se achava desolada, mas Jesus chamou ela, digamos assim, por um apelido, algo que só ela sabia. Olha, o que a gente acha isso muito legal, realmente muito bonito ver isso acontecendo, mas o que mais me chama a atenção aqui é o seguinte: por que Maria tinha esse apelido? Porque não era algo que não era Lázaro, não era assim. Quando Jesus chamou Lázaro do túmulo, ele não falou Lazarinho, Lalá, ele falou o nome dele normal, mas por que Maria tinha algo de diferente? Porque ela tinha uma verdadeira amizade com o Salvador. Relacionamento. Um relacionamento verdadeiro com ele. Então, assim, mesmo ela, que tinha um relacionamento verdadeiro, teve seu momento de dificuldade, Sim. teve seu momento de tristeza, estava ali, esqueceu das promessas, esqueceu das coisas. Jesus não abandonou. E deu a ela, não vou dizer assim um tratamento especial, porque ele dá o tratamento igual para todos. Todos são seus filhos. Mas ela conseguiu identificar naquela voz, quando ele chamou o nome dela, a voz do seu Salvador. E eu acho que com a gente, às vezes, tinha que ser a mesma coisa. Às vezes a gente passa por dificuldades, tem problemas na vida, e a gente olha e fala assim, olha, Deus não existe, Deus não liga para mim, Ele não se importa. Mas às vezes o que está faltando é que Ele está chamando a gente, só que a gente não consegue ouvir a voz dEle porque está faltando às vezes um pouquinho mais de relacionamento para você identificar, falando assim, não, peraí, Ele está do meu lado. Só que às vezes o barulho do mundo, o barulho dos nossos pensamentos é tão alto que sufoca a voz de Deus. Eu também né? queria complementar também isso que você falou do relacionamento. Basicamente, essa lição chamou eu para isso, né? E a parte de Pilatos lá me lembra um pouco isso também. Que assim, não importa a sua posição. Então, não importa se você é o governador, se você é o rei, se você é humilde, se você é a Maria, uma mulher humilde. Não importa. O que eu quero é o relacionamento com você. E não importa também o cargo que você ocupa, vamos supor, na igreja. Porque às vezes você pode ter um cargo enorme, mas se não conhecer Jesus profundamente. Sim. Então, a questão é essa, é a intimidade com Jesus. Né? E talvez no processo, né, porque é uma caminhada, né, a caminhada cristã. No processo de caminhada, a gente acaba se perdendo um pouco de quem é Jesus para nós,
né, da essência Eu do conheço amor. ele verdadeiramente, eu só ouvi falar. Né? Então né? a gente perde um pouco dessa essência do relacionamento. Então é importante a gente estar sempre voltando ao primeiro amor, né? A Bíblia mesmo fala isso, né? Volte ao primeiro amor. A gente precisa sempre estar buscando o primeiro amor com Jesus. Ele precisa ser o mais importante na nossa vida. Quando a gente percebe que a gente está colocando alguém ou algo na frente de Deus, a gente precisa parar e pensar. E, se necessário, abandonar aquilo ou aquela pessoa. Porque Jesus precisa ser o primeiro na nossa vida, em tudo. Nas decisões, em tudo, Jesus precisa ser o primeiro. Senão não vai adiantar nada, 20, 30, 40 anos dentro da igreja, se a gente não tiver o relacionamento e a comunhão. Ele vai chamar, vai gritar o nosso nome, a gente não vai conseguir ouvir. Não vai ser a ovelha do aprisco dele, né? Sim. Sim. Exatamente. Naina, você termina com uma oração para a gente, Sim. por favor? Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor hoje nos chama pelo nome. Obrigada, Senhor, porque às vezes nós podemos estar, Senhor, perdidos dentro da igreja, às vezes com pensamentos distantes, chorando como Maria estava naquele momento, mas o Senhor nos chama pelo nome e nos diz que o Senhor ressuscitou por nós. O Senhor morreu e ressuscitou e hoje o Senhor nos oferece a vida eterna. E nós, Senhor, aceitamos essa vida eterna no teu santo nome. Pedimos que o Senhor venha fortalecer o nosso relacionamento contigo e a nossa comunhão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Espero que tenha sido bons momentos para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe também com seus amigos de igreja, com seus parentes, com seus amigos do trabalho. É sempre importante que mais pessoas tenham acesso a conhecer essa pessoa tão especial que é Jesus. Às vezes, através desse vídeo, talvez a sua fé tenha sido renovada e a fé de outras pessoas também pode ser para a gente estar todos juntos como uma grande família no céu quando Jesus voltar. A nossa última lição da semana que vem, ela tem um nome um pouquinho diferente, se chama Epílogo, Conhecendo Jesus e Sua Palavra. Vai ser a nossa última lição deste ano, a última lição aqui sobre o Evangelho de João. Eu espero você aqui e que você tenha uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.